Mateus 12:43 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Verso 45: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Deixa aberto aí, não feche, vamos estudar esse texto. Feche apenas os olhos. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos essa noite, mais uma vez, cônscios da nossa miserabilidade, da nossa pequenez e da nossa dependência da sua graça, da sua misericórdia, cônscios da sua grandeza, majestade, soberania. Ah, Senhor, sê propício a nós essa noite, despeja da sua graça gloriosa e abundante sobre todos nós, Senhor. Traz iluminação ao texto sagrado, para que ele seja vivo, eficaz e mais cortante que espada de 2 fios. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Eu acredito que vai ser um texto muito interessante para nós explanarmos e muito rico no seu conteúdo. Quero usar esse texto para falar do estado miserável que Satanás e os seus demônios colocam as pessoas. Do estado miserável que as pessoas se encontram estando debaixo do jugo, do governo, da influência de Satanás. O texto pode-se dizer que é uma parábola que Jesus está contando, na verdade, para ilustrar a condição de Israel. Israel havia recebido o precursor do Messias, João Batista. E João Batista estava preparando o caminho para o reino de Deus chegar. E havia acontecido certas libertações no meio de Israel. E através do ministério de João Batista. Contudo, quando é chegado o Messias, eles rejeitam o Messias. Então o estado de Israel se torna pior do que na sua condição pré-João Batista. Por isso ele usa essa imagem para mostrar. Veja só, vocês estavam como uma pessoa possessa de um demônio, num estado muito ruim, num estado degradante. Vem João Batista com a sua mensagem e de certa forma vocês a aceitam. É como se o demônio fosse expulso. Mas não preenchendo a casa pelo Messias que vem após João Batista, os demônios voltam. Ou seja, a rejeição de Israel por parte do Messias, a rejeição que Israel teve do Messias. Então, vocês não se preencheram com o vinho novo, vocês não se preencheram com o Evangelho, vocês não aceitaram o Messias. Então, 7 espíritos virão com aquele que estava, e o estado de vocês se tornará pior. E foi o que aconteceu, o ano 70, a destruição do templo, Israel se tornou um caos. Mas nesta parábola, nessa história, Jesus também conta a condição de um homem possesso por espíritos malignos e a maneira correta de libertar esse homem de espíritos malignos. Então, de certa forma, eu falarei um pouco sobre possessão demoníaca e falarei do estado miserável que as pessoas se encontram por estar debaixo de uma ação maligna, do jugo, do governo e da influência de Satanás e dos seus demônios.
Desde a queda de Satanás, da queda de Lúcifer, você sabe que ele era um anjo, um querubim ungido, mas ao se rebelar com Deus, junto com um terço dos anjos do céu, ele é lançado fora do céu e se torna anjo caído, e se tornam anjos caídos, e são lançados aqui na terra. Após a queda de Adão e Eva, depois que Adão e Eva caem, esses anjos caídos agora têm permissão para atuar na vida dos homens. Então, desde a queda de Lúcifer, com a queda de Adão e Eva, Satanás e os demônios têm permissão para atuar entre os homens, entre as pessoas. E você vê essa atuação no Antigo Testamento, a influência de Satanás e os seus demônios sobre as pessoas. Já se via vestígios e passagens que apontavam para Satanás e a ação opressora sobre os demônios. Mas é no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a instauração do reino, que as atividades demoníacas são mais comuns e mais intensas. É onde você vê registros da ação do diabo ser de tal forma a ponto de se apoderar das pessoas. As pessoas ficam possessas, possuídas por espíritos malignos. Então você nota que a presença dos demônios na terra, ela é real, e as pessoas de fato podem ficar endemoniadas. E por que no Novo Testamento as manifestações demoníacas eram em maior número e mais intensas, extremamente agressivas? Onde Jesus passava, manifestava dezenas de pessoas com espíritos, possessas de espíritos malignos, e Jesus os expulsava todos, porque ele estava ali inaugurando o seu reino, ele estava inaugurando o seu reino sobre o reino de Satanás. E as expulsões malignas eram uma demonstração que o reino de Deus estava prevalecendo contra o reino de Satanás. Era uma demonstração do que viria a ser no futuro. O reino do diabo seria totalmente destruído pelo reino do Messias. Por essa razão era muito comum as possessões demoníacas no Novo Testamento, no período de Jesus. Era a derrota do diabo por parte do Messias. Era o reino chegando e devastando o poder e o reino do diabo. Agora, algumas coisas que você precisa aprender sobre Satanás e os demônios, e sobre a possessão demoníaca. A possessão demoníaca, apesar de não ser frequente como nos dias de Jesus, ainda existe. Pessoas hoje, nos nossos dias, podem ficar possessas de demônios. Apesar do charlatanismo na televisão, apesar daquelas manifestações circenses, teatrais, 90% são pagos, aquilo é apenas uma encenação para ludibriar os incautos e para arrecadar, tirar deles, saquear-lhes todo o seu dinheiro. Mesmo que haja tanta mentira envolvendo isso, existem sim pessoas possessas por espíritos malignos nos nossos dias. Uma pessoa hoje pode ficar endemoniada, pode ficar sob o domínio e o controle de demônios, sim, ela ainda pode. O que mais você tem que aprender? Todavia, as possessões malignas não são como nos dias de Jesus. Aquelas possessões, aquela quantidade enorme de possessões registradas nos evangelhos, foram registradas, aconteceram porque o reino estava chegando ali. Era a demonstração do poder de Jesus massacrando o poder do diabo. Então, não é com a mesma frequência e nem com a mesma intensidade que isso ocorre nos dias de hoje. Uma outra coisa que você precisa entender é que crente não fica possesso de demônios.
Existe uma corrente no meio evangélico que diz que crente, cristão, salvo, pode ficar endemoniado. Às vezes fica, desfica, um dia está cheio do Espírito Santo, um dia está possesso de demônio, um dia está na igreja louvando, de terno e gravata, um dia está no boteco, está na biqueira, usando droga, aí está endemoniado. Não, isso não é verdade. É impossível que um crente em Jesus fique endemoniado, impossível. Se ele um dia ficou endemoniado é porque ele nunca foi crente, é porque ele não era crente nesse momento. Por quê? Porque uma vez que os pecadores se convertem, se tornam crentes, são habitados pelo Espírito Santo, e nada mais, nenhum outro espírito pode habitar ele, nunca mais. Nós não cremos que a salvação se perde, que alguém pode perder a salvação. Então, uma vez que alguém é salvo, é selado, habitado pelo Espírito Santo, e não pode ser habitado por qualquer outro espírito. Então, um crente verdadeiro jamais, em hipótese alguma, pode ficar endemoniado. Se alguém ficará endemoniado, essa é uma poderosa evidência que ele não é habitado pelo Espírito, não é salvo, não foi, nunca foi. Pode ser salvo, mas não é. Essa é a razão porque fica endemoniado. E a última coisa, a guisa de introdução, que você precisa aprender, é que as pessoas possessas, as pessoas endemoniadas, podem ser libertas dos demônios, podem ser livres da possessão demoníaca. O demônio pode ser retirado, expulso dessas pessoas. O demônio habitando nela não é a palavra final. Agora vamos entrar no texto e vamos ver a ação dos demônios na vida das pessoas e vamos aprender com esse texto. Verso de número 43. Quando o espírito imundo sai do homem, até aí, espírito imundo, primeira coisa que temos que aprender, os espíritos imundos são reais. É uma palavra usada para demônios, anjos caídos. Os demônios existem, quer você acredite ou não, quer muitos neguem a existência deles, eles existem. Satanás é real. Satanás não é uma emanação negativa, Satanás não é uma energia das trevas, Satanás é uma personalidade. Satanás é uma pessoa dotado de razão, dotado de vontade e dotado de emoções. O reino das trevas é real, os demônios existem, são reais e operam em um reino da mentira, em um reino do engano, em um reino do mal. Não se engane, os demônios existem, eles são reais, Satanás existe, ele é real e opera em um reino da mentira. Quando o espírito imundo sai do homem, se a Bíblia diz aqui que ele sai do homem, que ele sai de pessoas, de dentro das pessoas, significa que ele pode entrar. Se ele sai, é porque ele entra, é porque ele entrou, é porque ele ocupa. Então nós temos aqui uma referência para possessão demoníaca. Os demônios podem incorporar pessoas, podem entrar em pessoas, podem habitar o corpo das pessoas. A possessão demoníaca é verdadeira. Existem pessoas que estão sob o domínio dos demônios, sob o domínio de Satanás, estão sob a influência de pessoas, a influência de demônios. Existe até o caso que a possessão demoníaca é tão intensa que o demônio domina até as faculdades da pessoa, de modo que a pessoa não vê o que está fazendo, ela fica totalmente ocupada daquele demônio. Então, muitos casos que você vê de pessoas num estado miserável de situação, num estado deplorável de vida, fazendo coisas inconvenientes, se rebaixando a um nível, caindo a um nível mais baixo possível. Alguns casos podem ser
influência de demônios, pode ser possessão demoníaca. E quem são essas pessoas? Todos os não crentes, todos os não convertidos, todos os não regenerados podem ficar possessos de demônios, podem estar sobre... A grande verdade é que todos os não crentes, veja só, há muita especulação sobre o que seja a marca da besta, o 666, o 666. E uma multidão enorme pensa que é um microchip, pensa que a marca da besta é física, por causa da interpretação equivocada de que não podem comprar nem vender. Então pensam que é um código, que é um sistema único de crédito. Então se a pessoa tem o chip, tem a marca, ela pode comprar, ela pode vender. Se ela não tem... Mas a exegese de Apocalipse 13, a marca, é Apocalipse 9. Porque a interpretação da marca da besta, a exegese, se interpreta à luz da marca dos salvos, dos santos. E qual é a marca dos salvos? Apocalipse 9 diz que a quinta trombeta vai soar, o abismo vai abrir a boca e os demônios vão atormentar todos aqueles que não têm o selo de Deus, que não têm a marca de Deus. Qual é a marca dos salvos? A marca de Deus? O Espírito Santo, o selo. Então a marca da besta também não é física. É o quê? O espírito do anticristo. É uma mente submetida ao sistema do diabo, ao sistema mundano, caído, ao espírito da besta. Mente e mão, atos. É atuar segundo o sistema. É isso que é a marca da besta. Então, o que eu aprendo aqui? Que todo aquele que não tem a marca de Deus, o selo de Deus, o Espírito de Deus, já tem a marca do diabo, está sob a influência de Satanás e dos demônios. Alguns casos com mais intensidade, possessão, se incorporam, outros com menos intensidade, é uma atuação dos demônios externa. Então você pode conhecer casos assim. Todos os que não estão em Cristo estão sob influência de Satanás. Uns menos, outros mais, até chegar ao ponto da incorporação, da possessão. Então, se ele sai, significa que ele entra. Demônios são reais e eles incorporam pessoas. Só que também o texto aponta para quê? Verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele também pode sair. Demônios que se apoderam em pessoas podem ser expulsos. Pessoas possessas de demônios, pessoas sob influências de demônios, pessoas sobre o jugo do diabo, podem ser livres. Da mesma maneira que ele entra, se apodera, se incorpora, ele pode sair na autoridade de Deus, com o poder de Deus, através do nome de Jesus, do poder de Jesus, eles podem sair. Como é comum vocês verem, vocês talvez já assistiram isso, já presenciaram pessoas possessas de demônios e viram, assistiram, contemplaram o demônio se retirar dela. Talvez vocês até já protagonizaram isso. Isso é bíblico, isso pode acontecer se você já assistiu e teve traços e evidências bíblicas que era de fato um demônio e uma possessão legítima e você assistiu a pessoa recobrando os sentidos. Provavelmente você viu de fato um demônio ser retirado, expulso dessas pessoas, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade e no poder de Deus. E o que acontece quando esse demônio sai? Quando você expulsa esse demônio, o texto vai dizer lá no 43, quando sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Anda por lugares áridos. A referência aqui é a deserto. Deserto. Quando o demônio, quando
os demônios não estão no corpo das pessoas, eles estão em lugares áridos, eles procuram lugares desertos. O que seria a ideia de lugar deserto aqui? Lugares onde reinam o caos e a desordem. Se você notar em Apocalipse 18:2, o anjo grita assim: caiu a grande Babilônia e virou morada de demônios. Por que morada de demônios? A grande Babilônia fala do sistema, fala da iniquidade, da perversidade do homem. E quando ela cai, ela rui e fica tudo nos escombros, ali se torna habitação de demônios. Significa, onde tem o caos, a desordem, é esse tipo de local que os demônios habitam. Essas regiões onde há o caos e a desordem, procurando repouso, porém não encontram. O repouso aqui, veja só, não é cansaço ou descansaço, não é isso. Não encontram habitação. O lugar ideal deles são as pessoas. É isso que está a dizer. Sai para lugares áridos vagando e não encontrando repouso, não encontrando morada, não encontrando onde possam se estabelecer. Qual é a ideia? O lugar ideal, a preferência dos demônios são as pessoas. Para isso eles vieram matar, roubar, destruir, oprimir, seduzir, incorporar, possuir pessoas. Esse é o lugar preferido deles. Entendeu? Não se engane, Satanás é o adversário, diabo, o caluniador, o acusador de Deus e os homens. Esta é a missão dele. Assassino por excelência, príncipe do mal, odeia tudo que é de Deus e que se chama Deus. Então o objetivo dele é oprimir pessoas, deixá-las no estado miserável, matar pessoas. Então indo, não encontrando repouso, o que ele diz? O que ele pensa? Verso 45. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. A ideia aqui, a figura aqui é casa, não é isso? Imagina um poceiro, alguém que entrou num imóvel, numa herdade, e entrou nela à força, sem pedir permissão. Não tinha o direito de estar ali, não era dele, mas ele entrou naquela casa, numa casa que não era dele, e ficou ali, se apossou dela. Vem o dono e expulsa ele, usa da força, arranca ele de lá, dá um jeito, chama a polícia, chama a segurança e arranca ele. O que ele vai fazer? Vai para lugares áridos, né? Essa figura de um sem terra, de um mendigo, vai morar nos lixões, debaixo das pontes, fica lá. Mas todo mundo que é expulso, depois de passar um tempo de desconforto debaixo da ponte, ele sempre dá uma olhadinha na casa. Me mandaram embora faz 2 meses, mas será que já alugaram? Ele vai espiar para saber se tem gente lá. Não é isso? E se esse favelado, esse poceiro, que está debaixo da ponte agora, vê que não tem ninguém, o que ele vai fazer? Vai entrar lá de novo, porque ele já morou, ele está acostumado, ele sabe os trâmites. O demônio faz a mesma coisa. Depois de ser expulso, depois dele ser retirado do corpo de uma pessoa, ele vai para lugares desérticos, mas depois volta para saber se aquele homem, se aquela mulher, se aquele jovem, como está o estado dele. Ele vai ver como é que está a casa onde ele morava. Ele vai ver como é que está o drogado, o bêbado, o adúltero, o fornicário que ele seduzia,
que ele oprimia, que ele habitava. Ele vai ver a condição daquele homem. Eu já morei lá, eu já incorporei aquela pessoa, eu já escravizei, eu já fiz com que aquela pessoa tivesse uma vida miserável. Mas eles me tiraram. Foi em uma igreja, chamou um pastor, fizeram uma oração e conseguiram me expelir. Passado um tempo ele volta para olhar, assim como o poceiro dá uma olhada na casa. Aí o que ele encontra? Varrida, adornada e vazia. Não alugaram para ninguém ainda, está vazia. Está vazio. O que ele faz? Verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Agora o que aquele poceiro faz? Bom, eles me expulsaram com certa medida de força. Agora a casa está vazia. Eu vou voltar, mas não posso voltar sozinho. Eu vou voltar com reforços. Veja só, ele vai buscar reforços. Então imagina o andarilho, o andrajoso. Está morando ali, debaixo da ponte. Mas ele já foi retirado à força. Se ele quiser habitar lá e se estabelecer novamente, ele vai agora buscar reforços. E vai pegar mais 7 andarilhos com ele. E volta para casa. E agora reforçado, habita ali. Agora não é mais um demônio. Não é mais um andarilho. São 8. Não é mais um morador. São 8. 8. Por quê? Porque uma vez expulso, ele busca reforços. Para que a resistência dele, ao ser tirado novamente, seja maior. Porque ele pensa, quem sabe o dono vai querer me retirar de novo. Agora nós estamos em 8. Vai ter mais dificuldade. A mesma coisa acontece com a pessoa que não é preenchida. Esse demônio vai ver que ela não foi preenchida e chama com ele 7 demônios piores que ele. 7 andrajosos superiores a eles. Ou seja, são 7 demônios superiores àquele demônio que ali habitava. Quantos estão entendendo? Diz amém. Verso 45. E entrando, habitam ali. Vão voltar a habitar aquele homem. Então o poceiro que foi expulso torna a habitar na casa da qual for expulso, com mais 7 convidados piores do que ele. O demônio que foi expulso do corpo daquela pessoa, agora torna a habitar ali com mais 7 convidados piores do que ele. Essa pessoa agora começa a ter uma legião, porque o 7 aqui provavelmente é simbólico, significa uma quantidade maior de demônios. E qual é a condição agora daquele casebre, daquela casa que estava habitada por um poceiro? O verso 45 diz a última frase: e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aquela casa fica sob uma situação pior. Ela está dominada, sitiada pelos poceiros. Está em todos os cômodos, tem gente morando, ela está dominada. Aquele homem agora está dominado pelos espíritos malignos. A vida dele está mais miserável do que era. A força que o oprime, que o escraviza, que o seduz, que o amarra, é mais poderosa agora do que antes. O que significa? O estado dessa pessoa vai ser mais miserável. Mais sofrimento. Mais dureza de coração. Não pense você que pessoas dominadas e possessas por demônios são só o estereótipo do filho do gadareno. Aquilo é uma maneira de manifestação física de um homem possesso. Se corta com telhas. Então você pensa, eu não estou morando em cemitério nem babando,
eu não estou endemoniado. Aquilo é uma maneira miserável de ser. Aquele homem tinha uma legião de demônios. Então o estado dele era miserável. Mas existem pessoas que o diabo se apodera e não se manifestam fisicamente. Por exemplo, a Bíblia diz que o diabo entrou em um dos apóstolos. Qual? Judas ficou babando, morou em cemitério. Estava possesso. Então pode ocorrer de pessoas possessas, cheias de influência, com 7 espíritos piores, mas que não há manifestação física. Pessoas que vivem vida de sofrimento, tormento, agonia. Pessoas que vivem uma tortura, um pesadelo infernal. Por quê? Porque às vezes os demônios até saíram delas em cultos, em orações fortes, ou tem rituais de exorcismos praticados pela Igreja Católica e pela Igreja Universal do Reino de Deus e pelos centros de macumba, mas essa pessoa não foi preenchida. Então os demônios retornam e o estado dela é miserável. Pode ser numa biqueira, numa cracolândia, de forma execrável, fisicamente espumando pela boca, ou uma pessoa até educada, recatada, mas atormentada, possessa, doente, que vive um pesadelo. Ela pode estar possessa. Porque se ela não é salva, ela pode estar sob influência de demônio tranquilamente, facilmente, até dentro da igreja, participando de qualquer atividade. Se você está aqui, e você que me ouve, e você não é salvo, regenerado, não foi selado com o Espírito Santo, não tem a marca, o selo de Deus, há uma grande probabilidade de você ter o selo da besta, a marca da besta, e a influência direta ou indireta de Satanás, dos seus demônios. Agora, qual é a lição principal que eu quero mostrar aqui? Que é o grande erro e o grande equívoco das pessoas de hoje. O verso 43 diz: quando o espírito imundo sai do homem, as pessoas podem ser libertas. Pode acontecer expulsão demoníaca. Elas podem ter alívio, como o rei Saul tinha alívio quando Davi tangia a harpa. Elas podem, em alguns desses centros evangélicos, irem possessas e saírem de lá sem o demônio. Isto é o mal da igreja contemporânea, porque ela fez rituais de exorcismo, batalha espiritual, quebras de maldição, e proporcionou até certo alívio imediato e momentâneo aos cristãos. Então pode acontecer. Só que a Bíblia diz assim, que o espírito maligno sai, porque alguém o expulsou, ordenou sua saída. Mas o que acontece? Ele volta da onde saiu e vê que a casa está vazia, desocupada. Não foi preenchida. Então ele retorna. Primeiro eu aprendo 2 coisas aqui. Muitas pessoas só querem ter o alívio da dor. Porque demônio, seja no ímpio ou no justo, no bom ou no mal, no assassino, no facínora, ou na senhorazinha que faz crochê, todos eles querem viver livre do sofrimento, e demônios atuando neles, eles causam pelo menos 3 coisas. Primeiro, eles causam sofrimento. Apocalipse capítulo 9 diz que eles atormentam os homens. Então demônios trazem sofrimento, tormento. Segundo, demônios causam doenças. Lembra quando Jesus expulsou o demônio da mulher que estava encurvada há 18 anos? Causam doenças. Há pessoas que vivem num jugo e vivem enfermidades por conta de demônios. Demônios também causam miséria. O endemoniado gadareno, num estado deplorável de miséria,
Então há pessoas que são miseráveis por conta de demônios, tormentos e sofrimento por conta de demônios, e até enfermidades. E o que acontece? Elas querem ser livres apenas da dor, livres da enfermidade, livres do sofrimento, querem ser livres da miséria. Então procuram as igrejas, ou pastores, ou Deus, ou as escrituras, ou oram apenas para o demônio sair. Mas elas não se preenchem. Significa, não querem compromisso. Não querem se converter. Não querem se preencher de Cristo. Não querem nascer de novo. Não querem. Então o que acontece? Elas tornarão para um estado 7 vezes pior do que está. É o caso de muitas pessoas. Elas vêm num culto, sente alívio. Uma oração forte, sente alívio. Até há uma possessão, eles são tirados. E ela passa por um alívio. Mas não preenche a casa. Não preenche da palavra. Não preenche do Espírito Santo. Não preenche da verdade que liberta. Não preenche de Cristo. O que acontece? Está vazia. O demônio retorna. Essa é a primeira corrente. A segunda: as pessoas estão no estado de miséria, porque os líderes, equivocados ou não, outros ignorantes e limitados, e outros falsos e tendenciosos, não ensinam a elas qual é a medida bíblica para a libertação completa. Não conduzem a elas a um recurso eficaz para aquele problema. Apresentam formas simplistas, místicas, transcendentes delas serem libertas. E elas não são. Por essa razão elas ficam nesse estado miserável, porque elas estão possessas. Para elas, a libertação está apenas no ato do ritual de exorcismo, da expulsão. Então ela pensa, vem num culto de libertação, que é só expulsar o demônio e está tudo certo com você. Eles apresentam essa maneira. Outras, você precisa de fazer uma cura interior, um processo de regressão, um processo psicoterapêutico, envolvendo psicologia e fé, para você ser liberto. É preciso fazer uma batalha espiritual a favor da sua alma ser liberta, envolvendo atos proféticos. É mais ou menos isso que eles fazem. E eu não podia deixar de falar, a principal, a quebra de maldição. Você está assim quando seu tataravô. Então apresentam essas formas. Atos proféticos, cura interior, batalha espiritual, quebra de maldição, rituais de exorcismo, para tentar livrar essa alma. Maneiras místicas simplistas. E o que acontece? Elas continuam em um estado miserável, dependendo desses falsos profetas, à mercê das suas garras, das suas mentiras, ou de homens que infelizmente foram formados em uma teologia mística. Não consegue a libertação. Então a primeira categoria só quer viver livre do sofrimento. Então o demônio sai, mas não se preenche com a verdade. A segunda categoria quer ser livre de verdade, mas não tem acesso à verdade, por ignorância e por engano dos falsos líderes. Agora, qual é a maneira bíblica
de se libertar uma pessoa da possessão demoníaca? Qual é a maneira bíblica de libertar essas almas miseráveis das garras de Satanás? Qual é a maneira? Vamos ver Mateus 12, verso 28. Mateus 12, 28. Jesus dizendo: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Deixa o dedo aí em Mateus 12 que a gente vai voltar. Vai lá para Lucas, que Lucas é mais completo nesse texto. Lucas capítulo 11. Vai para Lucas 11. Lucas 11, verso 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, presta atenção na palavra valente e casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um valente, um mais valente que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhes divide os despojos. Até aí, agora volta para Lucas, Mateus 11. Volta para Mateus 11, 43. O que Jesus está dizendo aqui? Presta atenção. Qual a maneira, Lucas, de libertar aquela pessoa? Ele se apoderou da casa, o poceiro. Ele é forte, ele domina. Tem que mandar um mais valente que ele. Você tem que fazer o quê? Não é contratar só a segurança para tirar a pessoa. Você tem que vender a casa. E o proprietário compra, agora a casa é dele por direito. E por ele ter a casa ser dele, ele é mais valente do que quem está lá. Quem está lá não tem direito legal. Não tem como usar as autoridades. Quem é dono da casa tem direito legal e pode acionar as autoridades. É mais valente. Então ele entra e expulsa o valente. Não para deixar lá vazia, agora é dele, ele vai habitar lá. Na cruz do Calvário, Deus nos comprou por bom sangue, por bom preço, o seu sangue. Os pecadores são de direito dele. Então ele é o mais valente que entra dentro de Satanás. Go, get out, sai fora. Agora isso aqui é propriedade minha. E eu não só vou tirar você e deixar você vazio. Eu vou habitar aí dentro. Essa é a ideia. Como que você liberta uma pessoa possessa? Com Cristo. Como que você liberta uma pessoa possessa? Com o Evangelho. Como que você liberta uma pessoa possessa? A conversão. Não é quebra de maldição, não é batalha espiritual, não é cura interior, não é exorcismo, é a pregação do Evangelho, convertendo uma pessoa, e após ser convertida, ela é comprada pelo sangue de Jesus, e vai ser habitada por um valente, mais valente que Satanás, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Ou seja, o que você aprende com isso? Quantas pessoas no estado de miséria, meu irmão? Quantas pessoas sob o jugo do diabo? Quantas pessoas padecendo situações precárias? Vivendo no submundo das drogas? Vivendo como gadarenos, pessoas possessas, doentes, perturbadas, pessoas cheias de traumas, pessoas cheias de laços e maldições dos diabos. Você conhece, talvez está aqui dentro. Qual a maneira de ajudar essas pessoas? De trazer paz a essas pessoas, alívio a essas pessoas? Levando elas para um culto de libertação? Não.
fazendo quebra de maldição com elas, regressão. Não. Fazendo atos proféticos como sais, velas, rosas. Não. Envolvendo ela em batalha espiritual. Não. Você tem que levar o evangelho da graça e da glória de Deus para elas. Você tem que pregar sobre a expiação de Cristo, expiação substitutiva de Cristo, e chamá-la ao arrependimento e à fé. E confiar na graça de Deus, que vai regenerá-la e botar dentro dela o mais valente que o valente. É o Evangelho. É a pregação do Evangelho. Paulo, na época dele, enfrentou tudo isso. Vamos pegar Paulo em Atenas. Que é a cidade mais endemoniada que Atenas, Corinto. Estava cheio de problemas. Paulo enfrentou problemas de cura interior, batalha espiritual, quebra de maldição, possessão demoníaca, com uma só ferramenta. Quando me propus estar convosco, nada vos fiz saber, senão Cristo e este crucificado. O Evangelho. O Evangelho é a arma de batalha espiritual de Paulo. O Evangelho é a arma de quebra de maldição de Paulo. O Evangelho é a arma de cura interior de Paulo. O Evangelho era a arma contra a possessão demoníaca de Paulo. A exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho. Cristo e este crucificado e ressurreto. É a conversão, meu irmão. Se não converter, não adianta nada. Ou seja, quando é que a casa é ocupada, para que quando o Espírito volte, olhe, já alugou para alguém. Nossa, o cara deve ser bom, já reformou a casa, botou um muro de 3 metros. Quando é que a casa é ocupada? Quando você recebe a oração do pastor? Não. Quando você participa de um ritual de exorcismo? Não. Quando você sente um alívio? Não. É quando ocorre a conversão. Porque no ato da conversão, o outro mais valente vai habitar lá dentro. O Espírito Santo. Só com a conversão. Só com o novo nascimento. Só com a regeneração verdadeira. Não existe libertação com rituais. A libertação só ocorre no ato da conversão. E para a conversão, não me venha com teologia da prosperidade. Não me venha com curandeirismo. Não me venha com campanhas miraculosas. É a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Então, qual a cura para a possessão demoníaca? O Evangelho, Cristo, a palavra de Deus, a conversão. Qual a cura para quebra, para as maldições? Cristo, o Evangelho, a conversão. Qual a forma de fazer batalha espiritual? Cristo, o Evangelho, a conversão. Qual a forma de fazer cura interior? Cristo, o Evangelho, a conversão. Quer examinar a sua vida hoje? Como está a sua vida? Você acha que você está sob a influência de algum demônio? Você tem traços de uma pessoa possessa? Você vive uma vida gadarenizada? Vive um jugo, um sofrimento, uma vida desgraçada, seja manifestada por atos externos, histriônicos, ou um conflito interno dos infernos. Qual a solução para você? Cristo, o valente, mais valente, tem que habitar dentro de você, tem que entrar aí.
e amarrar o valente, o demônio, e despojá-lo, expulsá-lo daí, e então habitar aí. Você não tem certeza da sua salvação? Da sua regeneração? Eu não estou perguntando a certeza do batismo, de ter dons, de ter cargo, de estar 58 anos na igreja. Não, a certeza que você passou da morte para a vida, é regenerado, nasceu de novo, que o Espírito de Deus habita em você. Pastor, eu não tenho certeza. Como eu faço para esse mais valente entrar na minha casa, no meu ser, meu coração, meu corpo, e expulsar o outro valente? O Evangelho é você depositar os seus pecados na cruz, aquilo que dá a ele direito de entrar, iniquidade, rebelião, pecados, é você correr para a cruz. Os puritanos diziam, a maior arma contra Satanás, refugiar-se em Cristo, esconder-se na fortaleza que é Cristo. Naquele madeiro, a maldição é cancelada. Naquele madeiro, Satanás é derrotado. Naquele madeiro, a cura interior é garantida. Naquele madeiro, a maldição é quebrada. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa do ódio, da vingança, da maldade, da sensualidade. Se arrependa da mentira. Se arrependa da sensualidade. Se arrependa. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Volte as costas para o pecado, para o mundo, e creia. Lance sua esperança em Cristo. Diga, nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me apego. Vá para o madeiro, se atire lá, corra para Cristo. Vá até Cristo e diz, perdoa-me, recebe-me como uma filha, livra-me da maldição, enche o meu ser de ti. Deposite toda a sua esperança, não nas obras da justiça, mas nos méritos de Cristo. Então, o valente é retirado, e o mais valente vai habitar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você se sente nesse caso, você vai orar dizendo, Senhor, eu me identifiquei com isso. Eu tenho esses sintomas, mas eu quero pedir para o Senhor habitar em mim. Eu não quero só viver livre do sofrimento, da dor. Eu quero preencher a minha casa. Eu quero ser habitado por Ti. Eu quero me converter de verdade, nascer de novo, ser ocupado pelo mais valente do que o valente, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que traz alívio à minha alma, alegria de viver, prazer de viver. Eu não quero mais ser influenciado pelas ações, possessões, maldições de Satanás. Alivia, meu Deus. Salva, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.